Disputa por reforço europeu. Lédio Carmona solta o verbo e viraliza. Negócios entre Leila Pereira e Pedrinho cada vez mais distante. Vasco já em solo capixaba e, claro, com uma recepção e muita festa da torcida Cruz Maltina. Fala, galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo nesta última hora, trazendo as últimas notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Mas antes eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, inscrito, inscreva-se, tá? Ative o sino das notificações na opção todos, deixa o like no vídeo. É importante para o nosso trabalho, importante para o crescimento do canal. Seu like, por exemplo, faz com que a plataforma entenda que o vídeo é relevante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, pela inscrição. Sem mais delongas, vamos às informações desse dia movimentado. Eu digo movimentado, galera, porque realmente está uma correria. Quem está aqui acompanhando nosso trabalho, nosso trampo, estávamos há poucas horas no aeroporto fazendo o embarque do Vasco. Chegamos agora, né, em instantes, para trazer o giro de notícias e já partindo daqui a pouquinho para a rodoviária, encarar aí 8 horas de viagem para poder fazer a cobertura completa da partida em solo capixaba, né, em Cariacica, no estádio Kleber Andrade. Então, detalhe, vamos chegar amanhã por volta de 8, 9 horas, já subo o vídeo de pré-jogo, trazendo mais informações para vocês. À noite temos a transmissão completa da partida e por conta da internet ser precário, né, no estádio, local onde é feita a coletiva de imprensa, não pega internet. Então nós vamos subir a internet em arquivo e assim, quando acabar a coletiva do Carille, tomara a Deus que seja com classificação do Vasco, a gente traz para você todos os detalhes, tá bom? Bom, vamos aqui à lista dos relacionados, porque é o seguinte, hoje, né, você que acompanhou o embarque ao vivo, tivemos Alex Teixeira, Coutinho, Daniel Fusato, Hugo Moura, Jair, Jean Davi, João Vitor, Léo Jardim, Lucas Freitas, Piton, Zucarello, Matheus Carvalho, Maurício Lemos, Maxwell Alegria, Pablo, Paulinho, Paulo Henrique, Paê, Puma Rodrigues, Ryan Souza, Tietê Verrete e Vitor Luiz, lateral. Vitor Luiz, todos esses jogadores estão relacionados para a partida de amanhã. E Carille, pelo amor de Deus, Carille, amanhã, quando a gente for trazer aqui a provável escalação, com força máxima, é classificação, vale cerca de 1,5 milhão. Né? Não dá para jogar essa classificação fora, não dá para jogar essa classificação no lixo, de qualquer maneira. É força máxima, sem poupar. Né? Falar em poupar, quem sabe, quem conhece o Rio de Janeiro hoje, tá um calor insuportável, galera. Um calor insuportável. Não sei se dá para ouvir aqui o barulho do ventilador um pouquinho, porque tá demais, tá demais. O calor chegando no Rio de Janeiro nesse período. E é o seguinte, o Maxime Domingues foi poupado, né, da lista dos relacionados pelo departamento médico do Vasco por uma precaução pelo forte calor que está na cidade. Então, a princípio o jogador foi poupado, tá? Por determinação do DM do Vasco. Todo mundo sabe, né? Um jogador europeu, não está acostumado. Enfim, as medidas são aceitáveis. É aceitável. Bom, vamos falar o seguinte, galera. Sobre falar na lista dos relacionados, o Ryan vai se apresentar, tá? O Ryan vai se apresentar no Espírito Santo para a partida. Ele volta, né, campeão sub-20 pela seleção brasileira, retorna e já se apresenta lá no Hotel Sheraton, onde a delegação do Vasco está concentrada. Bom, passado isso, Pedrinho, falando na viagem, Pedrinho viaja ainda nesta segunda-feira. Pedrinho viajando para o Espírito Santo para se juntar também à delegação do Vasco. E falando em Pedrinho, uma notícia que apuramos em conjunto, né, em collab com o canal Podcast Cruz Maltino, tava eu e Digão nessa apuração, e é o seguinte, cara, a relação entre Pedrinho e Leila Pereira estremecida, azeda. E olha, dá para tirar um aprendizado disso, tá? Dá para tirar, não tem nada perdido em cima dessa questão, a não ser... Eu tenho uma frase da vovó que é o seguinte: a gente nunca perde, a gente aprende, nunca se perde. Quando você
quando você não ganha e você pensa assim, perdi essa amizade, perdi esse network. Não, você aprende. E certas situações que acontecem com o Vasco é para aprendizado, é para aprender. Porque é o seguinte, durante a campanha, o José Lamáquia, dono da Crefisa, prometeu apoiar o Pedrinho caso ele vencesse, demonstrou total interesse no nome Right de São Januário, ter o nome da Crefisa, aquela novela toda, né, que todo mundo conhece. E o seguinte, Leila vetou todo o investimento. Não é à toa que agora, na negociação com o Rony, por exemplo, ela que bateu o martelo não vai pro Vasco. Ela quis manter a palavra, tudo bem, que é a palavra dela lá com o Galo. Mas entre Pedrinho e o pai do Rony, tava tudo ok. O Hércules, né? A staff do Rony. Tava tudo ok, tava tudo certinho. E não é por acaso que a Leila vetou a negociação e o Rony de vir pro Vasco. Até o avião que o Vasco utilizava para os voos fretados nesse período agora, né? Recentemente, o Vasco estava usando o avião da Leila para as viagens. Não está usando mais. Então, assim, uma situação complicado, mas isso, cara, assim, tirando a união entre a torcida, que é bacana, que é muito legal, a gente vai lá no Allianz, é muito bem recebido, assim, cansei já de fazer pré-jogo ali no Allianz, zona mista, cara, sensacional o tratamento da torcida, é muito legal, e a torcida mancha, enfim, é sensacional o clima, a atmosfera, mas até a torcida do Palmeiras essa semana protestou contra a Leila, falou que a Leila brinca de ser presidente. Enfim, são situações que estão acontecendo por lá e o Vasco não tem nada a ver com isso. O Vasco não pode depender, isso é para aprender, não depender de ninguém, não depender da Leila. Tem que aprender, ó, andar com as próprias pernas, sabe? E lá na frente, o mundo gira, né? Lá na frente vai precisar. Isso é pro o Vasco aprender que crescer de uma forma independente, sem depender de presidente A, presidente B, enfim. Bom, passada aqui essa questão, né, essa relação estremecida entre os diretores, quero saber a sua opinião também, galera. Coloca aí nos comentários, é importante demais. Vamos falar sobre mercado da bola. Disputa por reforço europeu. Tem concorrência pelo atacante europeu português Nuno Moreira. Trata-se do Braga. O GE trouxe essa notícia hoje e, de acordo com a imprensa local, os clubes portugueses já possuem um acordo encaminhado pela transferência, mas não tem nada fechado. Mas, pô, quando você pensa que vai fechar com um atacante bom, quando você pensa que vai fechar com um cara bom, vem outro time e tenta atravessar o Vasco. Meu Deus do céu, que situação. O diretor Marcelo Santana teve uma reunião com o staff do atacante neste último domingo, para apresentar valores do contrato e tentar convencer o Vasco que o Vasco é a melhor opção. Bom, vamos torcer para que venha dar tudo certo, né, torcedor Cruz Maltino? Chega, o Bruma, informação que eu apurei, o Bruma tinha até anúncio já preparado. Até anúncio e apresentação do Bruma já estava preparado e veio aquela situação, né? Todo mundo já sabe. Então, tomara, vai dar tudo certo. O Garré tá tudo ok, tá tudo alinhado para chegar essa semana. Procurei informação hoje sobre a chegada. Não tem nada definido sobre a chegada, tá, galera? O dia, o horário, enfim. Assim que recebermos a informação, ó, o Garré tá viajando para poder assinar e fazer exames. A gente vai estar lá no aeroporto, na recepção, tá bom? Outra coisa, você vai acompanhar agora, eu quero saber se você concorda com o vídeo que viralizou. A gente vai trazer agora para você a sonora. Tive a oportunidade de conversar rapidinho, né, na chegada do Maracanã com o Lédio no sábado. Eu falei assim, pô, Lédio, hoje 1-0 seria bom pro Vasco, né? Mudaria o clima, a atmosfera. Ele apertou minha mão, poxa, tomara. Sim, mas sabe que tecnicamente há uma discrepância, né, da parte técnica em relação aos dois elencos. E foi o que aconteceu, né? O Vasco perdeu o clássico. E o Lédio, ele trouxe a seguinte aspas: deixou de ser rival.
pelo que está acontecendo agora, pelo clima, pelo ambiente, situação, né? Quero saber se você concorda, torcedor. Vou deixar aqui a fala do Lédio. No final, deixa o seu like, compartilha, se inscreva no BTB Esportes. Tô partindo aqui para Cariacica, peça sua licença, porque são 8 horas agora que a gente vai enfrentar na estrada. Papai do céu venha nos proteger, nos guardar, deixar aqui a nossa família, para a gente poder estar fazendo a melhor cobertura do Vasco para você amanhã. Que tomara Deus com classificação, tá bom? Acompanha aí o vídeo e a sonora do LED. Um abraço, galera. BTB Esportes em todos os lugares. Uma coisa aqui que eu ainda não tinha falado, nem escrito em rede social, não falei sábado, que eu achei que ia levar muito tempo a elaborar isso. Já falei para algumas pessoas do meu círculo mais próximo, que talvez irrite alguns vascaínos, mas a impressão que eu tenho é que o Flamengo não vê mais o Vasco como um grande rival nesse momento. Essa geração de jogadores do Flamengo vencedores. Entendeu? Porque... Para quem viu aquela rivalidade dos anos 70, 80... passou a ser um lugar comum. A gente tem quase certeza que eles vão ganhar o jogo. Então, não é que eles não respeitam o Vasco, mas a rivalidade do Flamengo hoje no Rio... Eu acho que a dúvida é de quanto. Fora de São Paulo. Hoje é quanto vai ser o jogo. A rivalidade dos jogadores do Flamengo, desse time, é Botafogo, Fluminense pelo bicampeonato do Fluminense há 2 anos. Não, com o Palmeiras, mas Botafogo mais, Palmeiras e Atlético. Esses são os jogos. O Vasco passou a ser aquele clube... é um clube que tem história, que foi o nosso rival, mas, cara, você via no jogo domingo que o Flamengo tinha respeito pelo Vasco, pela história, pelo Coutinho, os jogadores cumprimentavam o Coutinho, o Bruno Henrique estava light, o Cocão deu uma bolada nas costas dele, o Bruno Henrique reclamou manso, o Wesley depois daquele lance pediu desculpa, o Felipe Luiz elogiou o time do Vasco no final, disse que o time do Vasco jogou bola. Então, cara, virou quase uma parceria ali do time do Flamengo com o Vasco. A gente não quer esculachar, cara, porque deixou de ser rival.